Olá, graça e paz, mulher que está aí nos ouvindo. Estamos iniciando mais uma vez a Tarde das Mulheres. Aqui já estamos durante bom tempo parando, refletindo, tendo como base para todos os nossos estudos as Sagradas Escrituras. Já temos estudado sobre vários temas. Você que já nos acompanha há mais de um ano, percebeu que nós já estudamos sobre mulheres ensinando mulheres. Foi uma das séries que nós estudamos, onde nós pudemos nos fundamentar no livro de Tito, capítulo 2, apenas dos versos 3 até o verso 5, e foi uma riqueza, porque pudemos pegar uma mulher que se comparasse ao assunto que nós estávamos abordando, como, por exemplo, como sermos boas donas de casa, como ensinar as mais velhas a ensinar as mais novas, como amar os nossos filhos, como não ser maligna, enfim, uma série de estudos, de assuntos voltados para nós, mulheres. Depois nós estudamos também mulheres da Bíblia e vimos uma relação de mulheres gigantes, denominada Mulheres da Reforma, que fizeram a diferença também no seu tempo. Depois nós estudamos mais uma outra série, chamada A Caminhada da Mulher com Deus. E aí essa daí foi fundamentada, foi a mais recentezinha ali, no livro de Gálatas, quando nós detalhamos o aspecto do fruto do Espírito. E ali nós nos deleitamos e aprendemos sobre o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a fidelidade, também sobre mansidão e domínio próprio. E em cada bloquinho, analisando 3 desses aspectos do fruto do Espírito, nós parávamos e dávamos uma analisada nas ações de Jesus. As ações de Jesus sendo respaldadas naquilo que a Bíblia falava. E Ele em todas elas é o nosso mestre, Ele em todas elas fez de forma brilhante, sem jamais ter pecado. Podemos observar em dias extremamente difíceis, os dias que Ele vivenciou ali no jardim do Getsêmani, na crucificação, inclusive durante a sua morte. E durante todo aquele tempo, Ele nos dá, sim, lições gigantescas de que há, sim, possibilidade para eu e você, mulher que está aí nos ouvindo nessa hora, termos e fazermos a diferença no nosso dia a dia. Quando as circunstâncias da vida chegam, nós podermos colocar em prática o fruto do Espírito Santo dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa cidade, na nossa igreja, enfim, por onde o Senhor nos permitir passar. Então você que já está aí conosco, você que está chegando agora, receba o nosso abraço especial. É com sempre muita alegria e expectativa que nós paramos, que nós colocamos a nossa vida diante de Deus. Todos esses estudos têm sido respaldados pela Palavra de Deus. Poderíamos simplesmente falar de temas, ou até mesmo autoajuda, ou abordar alguns assuntos que estão em alta, mas nós temos a Bíblia como regra de fé e prática. Não apenas como regra, mas a nossa única regra de fé e prática. E agora, antes mesmo da gente iniciar, já gostaria de dizer para você que hoje inicia o quê? Uma nova série. Você aí deve estar curiosa. Uma série sobre o quê? Vamos falar sobre o quê? Decisões acertadas. É possível a mulher tomar decisões acertadas? Claro que é. Como? Se ela tiver, mais uma vez, vamos lá, respaldada nas Sagradas Escrituras. Esta é a única forma de nós tomarmos as decisões acertadas. Quando a Bíblia verdadeiramente fizer parte do nosso dia a dia, não for simplesmente um livro colocado ali na estante da nossa casa ou aberto simplesmente quando nós formos à escola dominical ou à igreja, mas no nosso culto doméstico, na nossa meditação diária, na nossa caminhada bíblica. E eu já aproveito para divulgar, incentivar você a adquirir esse excelente material. Essa é uma Bíblia que foi lançada agora no finalzinho do ano passado, com a caminhada bíblica. Que riqueza! Você que já tem usufruído com certeza de um crescimento espiritual,
porque são mensagens cristocêntricas, mensagens que ajudam a você e a mim a descobrir os verdadeiros tesouros com explicações de cada capítulo, desde o Gênesis até o Apocalipse. Muitas de vocês já adquiriram e nós agradecemos. Muitas de vocês foram intermediadoras entre alguma igreja ou alguma sociedade interna da igreja, de forma especial IASAF, enfim. Mas você que ainda não tem, pode entrar em contato conosco. Não vai ser incômodo nenhum, teremos a maior alegria em poder te atender. Entre em contato aí pelo WhatsApp 051 981 11 9571. Deixa só um recadinho lá no WhatsApp que logo, logo nós teremos a alegria de atender você e encaminhar essa Bíblia como já fizemos para todos os estados do nosso amado Brasil. Aliás, está chegando aí o Dia dos Namorados e nós recomendamos mais uma vez. Esse é o melhor presente para você dar para o seu namorado, para o seu noivo, para o seu esposo, que é o eterno namorado, para que vocês cresçam, para que a família de vocês cresça em santidade de vida, cresça espiritualmente, que nós possamos ter a alegria de ver novamente o culto doméstico sendo prioridade dentro dos nossos lares, o esposo convidando a esposa e os filhos para aprender e fazer essa maravilhosa caminhada da Bíblia. Então não deixe de adquirir a sua. Pois bem, vamos lá então. Eu gostaria de, antes da gente adentrar no nosso estudo, com essa série nova que eu já apresentei para vocês, Decisões Acertadas. Você é uma mulher decidida, você é uma mulher que gosta de tomar decisões, mas quais são as decisões que você tem tomado? São decisões certas? Fundamentadas em quê? Ou será que você é aquela mulher insegura, que normalmente tem errado, até toma as decisões, mas toma decisões erradas porque acaba esquecendo de coisas que são principais, fundamentais, essenciais na vida da mulher que quer verdadeiramente fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. Se você já pagou um preço alto pelas decisões erradas, hoje é uma excelente oportunidade para a gente voltar, para a gente acertar, para a gente analisar, para a gente pensar, porque crer também é pensar, e voltar os nossos olhos para as decisões que o Senhor quer que nós façamos. A única forma de nós verdadeiramente decidirmos de forma correta é nos voltarmos à palavra de Deus e entender e aplicar com a ajuda do Santo Espírito de Deus aquilo que Ele revelou para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia é o manual de um pai amoroso que quer ver o seu filho muito bem sucedido. É o manual da vida, é o segredo da felicidade, está aqui. Nós não podemos viver sem essa caminhada bíblica. Então, antes da gente iniciar o estudo, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus aí no livro dos Salmos. Eu gostaria de ler todo esse salmo. Não é um salmo grande, é um salmo que dá para a gente aplicar ao nosso estudo de hoje. Salmo de número 25. Eu vou fazer a leitura, se você não tem a Bíblia aí, não tem problema, você pode nos acompanhar. Nos diz assim a palavra de Deus. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, e por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Nós vamos ficar até aqui
E eu já gostaria de convidar você para a gente fazer uma oração, suplicando a graça do Senhor sobre a nossa vida, pois nós teremos como versículo-chave, versículo base, esse do número 12 de Salmo de número 25, verso 12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Vamos orar? Senhor, aqui está um grupo de mulheres que deseja tomar decisões acertadas, mas Tu sabes, Senhor, que isso só será possível mediante a Tua graça, mediante a instrução do Teu Espírito Santo através da Tua palavra. Meu Paizinho de amor, nos ajuda. Não nos deixa ser mulheres nécias, mas nos dá a alegria de sermos mulheres sóbrias, de sermos mulheres que têm sabedoria, que têm a palavra de Deus como única verdade e que no nosso dia a dia, na nossa caminhada diária, nas mais diversas situações que o Senhor nos coloca durante todos os dias, onde quer que nós estejamos, dentro do nosso lar, no cuidado com o nosso esposo, no cuidado com os nossos filhos, com os familiares, com aqueles que já te conhecem, outros que ainda não te conhecem, com as amizades, no trabalho, enfim, Senhor. Em todas as áreas da nossa vida, nos ajuda a tomarmos decisões acertadas. Fala ao nosso coração nesta hora, Senhor, pois nós carecemos do Teu auxílio, nós precisamos da Tua ajuda e nós dependemos do Senhor. Recebe a nossa gratidão e que a Tua bondade, a Tua graça se estenda sobre a vida de cada família, de cada mulher que nos acompanha nessa hora. Abençoa-nos, Senhor, para que nós possamos ter a coragem, a intrepidez, a ousadia, compartilhar esses estudos com tantas outras mulheres que ainda não têm essa alegria que nós temos, que é chamar de Jesus Cristo. Nos ajuda a sermos multiplicadoras do conhecimento da palavra, para que muitas outras vidas também possam ser alcançadas mediante a Tua pessoa. Esta é a oração que nós fazemos nesta hora, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, vamos lá então para o nosso estudo de hoje, essa nova série chamada Decisões Acertadas. Como, Cíntia, que eu posso tomar uma decisão acertada? Como que eu consigo saber o que é certo, o que é errado? Quando a gente para pensar nesse tema, a gente lembra e reforça, dizendo a você, querida mulher, que é um tema de suma importância. Por que é um tema de suma importância? Porque a vida é cheia de escolhas e o nosso texto base está aí, ó, o segredo já está aqui. Ao homem ou à mulher que teme ao Senhor, o próprio Deus, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Quando a gente fala de decisão, não tem como não correlacionar com o nome escolhas. Então, você pode estar perguntando, mas como é que eu posso, tomar ou aprender a fazer as escolhas certas? Vamos lá. A gente tem vários respaldos bíblicos para isso. E você nunca deve esquecer que a vida é feita de escolhas, desde o dia que a gente nasce até o último dia, quando o Senhor nos chamará para voltar para o nosso lar, na nossa pátria celestial. É importante a gente ter em mente de que aprender a fazer ou a tomar decisões não é uma coisa tão simples assim. E não é uma coisa que a gente já nasce sabendo. Nós precisamos da bondade e da graça do Senhor. E eu gostaria que você pensasse comigo nesta hora, nessa tarde gostosa de mulheres, de que a nossa ênfase aqui não é apenas em aprender a fazer boas escolhas. Ou nós não estamos simplesmente falando sobre decisões assim, decisões ruins, decisões regulares, decisões boas. Não, nós queremos aprender a tomar as melhores escolhas, ou as escolhas excelentes, ou as decisões maravilhosas que o Senhor tem para nós. Ou seja, as melhores escolhas devem ser tomadas por aquelas mulheres de Deus, que conhecem a palavra, que vivem a palavra e que querem glorificar a Deus. Então, as nossas decisões devem sempre redundar em glórias ao Senhor. Talvez você pare para pensar, mas Cíntia, às vezes é tão difícil, às vezes eu preciso tomar algumas decisões que são tão grandes, mas eu gostaria de lembrar para você que às vezes as decisões também são tão pequenas e até mesmo nas pequenas, muitas vezes você não sabe escolher a melhor parte.
Às vezes você tem coisas assim que nem se compara com o tamanho da importância. E ainda assim, muitas vezes, você erra. Coisa simples. Por exemplo, domingo, dia do Senhor. Dia do Senhor, onde é o lugar para a gente estar, você que já conhece o Senhor. Não é dia de você juntar todas as roupas para lavar as roupas ou para ir ao supermercado. Não é o dia do Senhor, é o dia que nós nos alegramos para nos encontrar com o povo de Deus. Mesmo se a pandemia ou no seu estado, na sua cidade, a sua igreja não estiver, né, aberta, com certeza, com as portas abertas, porque o templo jamais será fechado, né? A igreja do Senhor não se fecha, porque a igreja do Senhor é cada uma de nós. Mas caso presencialmente você não possa ir, prepare-se, organize-se, não substitua por outras coisas. Então veja que a gente começa desde as pequenas coisas até a decisões maiores. Agora eu preciso dizer para você que as nossas decisões, elas sempre resultam em consequências. Por isso que nós queremos tomar decisões acertadas, decisões que glorifiquem a Deus. Você vai poder escolher ou decidir entre essa ou aquela situação. Contudo, aquela que você escolher vai ter também consequências boas ou ruins. A própria palavra de Deus diz: olha, tem coisas que vai te levar para a vida e tem escolhas que vai te levar para a morte. E ele não conclui aí, ele diz: escolhe, pois, a vida, filho meu. Não é assim? Então a gente precisa aprender sobre escolhas certas, sobre decisões acertadas. As escolhas, minhas queridas meninas, elas têm peso diferente. Obviamente que tem. Elas vão te levar, como eu falei, para a vida ou para a morte. Você vai escolher desde a roupa que você precisa vestir, desde o batonzinho que você precisa passar, desde a hora que você precisa acordar, desde o que comer, para onde ir, quais amizades, com quem vou casar, qual o nome do filho. Veja como a gente é rodeado de escolhas durante todos os dias. E essas escolhas nos impulsionam a tomarmos decisões que glorifiquem ao Senhor. Decisões acertadas, não simplesmente decisões que eu acho que é correto, mas decisões que a Bíblia me mostra que é correto. Pois bem, gostaria também de não esquecer, já vou dizer para você, que a omissão também é uma escolha. E nós prestaremos conta por termos escolhido de forma errada. Omitir, fazer o que é certo ou saber o que é certo e não fazer, a Bíblia diz que nisso eu e você, amada mulher, também estamos pecando. Então, se você já sabe o que é correto e não está fazendo, nisso você está pecando porque você está omitindo. E você não está fazendo ou escolhendo ou decidindo de forma acertada ou de forma que você verdadeiramente glorifique a Deus. Aí você pode perguntar, mas Cíntia, como é que essa decisão ou essas escolhas são feitas? As escolhas normalmente ou frequentemente, elas são feitas por influências externas. E aí a gente pode exemplificar. O ambiente onde a gente vive, a cultura, a família, os amigos, os temores, as coisas do coração, muitas vezes o orgulho, né? A ganância, a soberba, enfim, aqui poderíamos deixar um leque de situações pelas quais influenciam a minha e a sua escolha. Por isso, envolva-se com mulheres que conhecem a Deus, com mulheres que são de Deus, envolva-se com influências positivas e principalmente bíblicas. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor, tomasse nota aí do livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, nos diz assim: não vos enganeis, as más companhias corroem os bons costumes. Em outra versão diz, corrompem os bons costumes. E aí eu já pergunto para você, quais são as companhias que você anda? Tem um ditado popular que diz, diz-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Normalmente só um estranho reconhece o outro. Normalmente você se associa com pessoas que pensam mais ou menos parecido com você. Obviamente, vamos pegar a situação ou nível eclesiástico ou dentro das nossas próprias igrejas, não é errado. Não é errado você ter afinidade com uma mulher, mais com uma mulher do que com outra mulher.
O que nós não podemos é fazer acepção de pessoas, o que nós não podemos é excluir algumas, incluir outras. Não, você é aquela mulher agradável, que é receptiva, que é diplomata, que decide acolher? Ou será que você é aquela soberba, arrogante, que se considera a reformada, né? Que não gosta nem de conversar e nem encostar com aqueles que estão chegando agora. Imagina, essa pessoa está vindo de onde? De qual igreja? Ou se nunca teve igreja? Minha querida, lembre-se de onde você veio. Nem eu e nem você. Sem Cristo somos coisa alguma. Não importa se você teve um berço reformado. E eu pergunto para você, deveria já ser mestre e fazer tantas outras coisas por ter tanto conhecimento da palavra. Está na modinha falar isso hoje, né? Sua mulher reformada. Cuidado com o orgulho, com a soberba. Não importa quanto tempo você tem de igreja, o que importa é que tipo de vida você tem levado. As pessoas veem Cristo Jesus nas suas decisões, e eu volto a dizer, eu não estou falando de decisões simplesmente entre ruins e regular. Eu estou falando de decisões no nível de boas para excelentes. Eu e você precisamos crescer em relação a isso. E não vos enganeis. As más companhias corrompem sim os bons costumes. Você é uma mulher que se torna uma boa companhia para alguém? Ou será que as pessoas que se associam a você são normalmente mulheres que costumam falar mal da vida dos outros, que costumam murmurar, que costumam reclamar, que costumam, sei lá, viver num mundo que não é o mundo segundo a palavra de Deus? Que tipo de mulher você tem se tornado com o passar dos anos? É bom você avaliar sobre a sua vida, é bom você avaliar sobre as suas decisões, inclusive nesta circunstância de pandemia. Eu não tenho dúvidas que muitos esfriarão da fé, se aproveitarão desse tempo em que não tem condição em muitas cidades, estados, localidades, por conta das próprias restrições, né, presenciais, e aproveitam para fazer qualquer outra coisa, menos buscar a Deus. Escolhas e decisões certas exigem sim reflexão, exige que você coloque o seu coração, ou eu coloque o meu coração no centro da vontade de Deus. Então, todo o prudente procede com conhecimento. Abra aí, por gentileza, ó, Provérbios capítulo 13, verso 16. Eu gostaria de ler esse texto para você. Provérbios, capítulo 13, verso 16. Vamos ver o que é que nos diz a palavra do Senhor. 13. Abra aí a sua Bíblia. Provérbios, capítulo 13, verso 16, nos diz assim: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Será que as suas decisões não têm sido decisões loucas? Decisões baseadas, fundamentadas nos seus achismos? Decisões que até aparentemente parecem boas, mas que não redundam em glórias a Deus? E decisões que muitas vezes levam até outras pessoas a pecar, outras pessoas a se escandalizar. Decisões que podem ser qualquer coisa, menos decisões bíblicas ou decisões acertadas. Eu gostaria de lembrar para você algumas coisas das quais nós devemos lembrar quando formos tomar decisões ou fazermos escolhas. Elas estão, quando eu falo em decisão e escolha, elas estão muito bem associadas, né? E até recomendo para você um livro muito bom chamado Como Fazer Escolhas Certas. Alguns dessas palavras, desses estudos aqui, eu tenho me fundamentado nele também. Como Fazer Escolhas Certas. É um livro curtinho, 12 capítulos, da Elizabeth George, que é a mesma autora do livro A Caminhada da Mulher com Deus, ou A Caminhada da Mulher com Deus, que é Estudando o Fruto do Espírito. E ali você vai ter também bons conselhos sobre escolhas ou sobre decisões. Então, quando eu e você pensarmos em algumas coisas das quais nós devemos sempre lembrar quando tratamos de escolhas, eu preciso dizer para você que decisão ou escolha atraente, às vezes, leva ao pecado. Muito cuidado com as suas escolhas.
Muito cuidado desde as coisas mais simples ou as decisões, com o que você vê, o que você posta nas redes sociais, como você fala, como você veste. Afinal de contas, tudo isso revela muitas coisas do nosso coração. As nossas escolhas revelam ou externam coisas que estão na nossa mente e no nosso coração. Aliás, quando a Bíblia fala de mente e coração, ela nunca desassocia, não é verdade? As escolhas boas normalmente têm resultados positivos. E essas decisões normalmente são feitas e esses resultados vêm a longo prazo. Nem sempre ela é imediata, nem sempre ela é tão rápida assim. As decisões certas, muitas e muitas vezes, ou as decisões acertadas, elas são difíceis de ser tomadas. Nem sempre é tão fácil assim. Entre você escolher, eu quero tomar um chá de canela ou um chá de limão com alho. Alguns, dependendo do seu paladar, vai decidir o chazinho de canela. Talvez seja menos cítrico, né? São coisas muito simples, muito fácil, que não vai te trazer tantas consequências assim. Mas decisões acertadas, na maioria das vezes, são difíceis de ser tomadas. Exige um tempo de oração, exige uma busca para saber qual é a vontade do Senhor. E exige, sim, uma entrega, uma abnegação, uma reflexão, uma meditação sobre, inclusive, as consequências que isso vai me trazer. Toda decisão tem consequência, boa ou ruim, vai depender da escolha que eu vou fazer. Pois bem, gostaria de compartilhar com você sobre algumas mulheres da Bíblia que tomaram algumas decisões, que fizeram as suas escolhas. Eu escolhi algumas mulheres bem comuns, de histórias que você já sabe, que você vai poder, só eu mencionar aqui, você já vai lembrar delas. Eu vou tomar um chimarrãozinho para dar uma esquentadinha aqui primeiro. A maravilha de chimarrão, olha aqui. Coloquei folhinhas de hortelã e de menta aqui do meu jardim. Coloco uma cidreirinha, cada dia eu vou mudando um pouquinho, né? Vou pegando aqui um chazinho, vou incluindo aqui junto com o chimarrão e assim a gente vai se afinando entre a minha pessoa e entre a nossa casa ou a minha casa. E eu queria dizer para você que você não pode apagar uma escolha errada. Você sabe do que eu estou falando. É ou não é? Uma escolha certa ou uma escolha errada você não pode apagar. E eu queria me deter aqui na escolha errada. E muito menos as suas consequências. Quantas consequências, quantas colheitas das escolhas ou das decisões não acertadas você leva até os dias de hoje na sua vida. No entanto, querida menina, mulher que está aí conosco nessa tarde maravilhosa de mulher, você pode escolher aprender a partir de cada escolha errada. Ou seja, eu errei ali, lá no passado, há 5, 10 anos atrás, há 1 ano atrás. Estou colhendo, ou já colhi os frutos desta amarga ou não acertada decisão. Mas com aquele erro eu posso aprender e não continuar fazendo escolhas erradas. Não continuar decidindo de forma errada, mas tomando a decisão certa ou decisões acertadas. Vamos lá. Algumas mulheres, vou pegar aqui algumas mulheres. Eva, olha que lindo o canto dos pássaros aqui no nosso jardim da tarde de mulheres. Lembra da história de Eva? O Senhor nosso Deus deu uma ordem. Eva foi criada de forma perfeita. Eu não tenho dúvidas que Eva era linda. Eva naquele jardim, a única mulher que foi criada de forma perfeita. A única mulher que usufruiu verdadeiramente do livre-arbítrio, né? Porque não tinha pecado. Até que decidiu errar, não acertou na escolha, não teve uma decisão acertada, uma decisão de obediência. A obediência muitas vezes nos custa um preço. Eva, o Senhor olha para ela e diz assim, olha, tudo que está aqui você pode usufruir com Adão, Adãozinho, seu marido, mas daquela árvore ali não. Porque no dia que dela comer, certamente morrerás. E o que foi que Eva fez? Não fez uma decisão acertada. Errou e colheu uma consequência grande, gigante. E toda a humanidade padeceu por conta do pecado de Adão e Eva. E aí você pode dizer, mas Cíntia, por conta de um só,
todos nós pagamos? Sim. Mas eu gostaria de lembrar para você que por conta de um só, todos nós também temos a possibilidade de vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Assim como nós pecamos em Adão e Eva, nós também poderemos ter uma vida e vida de abundância através da pessoa de Jesus Cristo. Veja como é importante nós tomarmos decisões acertadas, inclusive na forma de pensar. Ter uma mente bíblica, ter uma mente que volta o nosso coração a termos esperanças, a termos expectativas. Outra mulher, depois você pode acompanhar aí, ó, Gênesis capítulo 19, verso 26. É bem conhecida, tem até a musiquinha, a esposa de Ló. Qual foi a ordem que foi dada ali? Vou até abrir aqui, ó, Gênesis 19, capítulo 26. A destruição de Sodoma e Gomorra. Lembra? A ordem era o seguinte, ó, pega tudo e nem olha para trás. E segue com tua família. Então, Ló, essa era a ordem. Ló era para entrar e seguir o Senhor, porque o Senhor ia fazer chover enxofre, a cidade estava repleta de abominações contra o Senhor, então era para ele pegar a família dele e seguir adiante. O que aconteceu aqui? Gênesis 19, verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Olha que decisão não acertada. Olha que decisão triste e errada. Já tinha uma ordem. Não era para olhar para trás. Esse olhar para trás muitas vezes nos reporta a minha vida e a sua. Ficar olhando, observando o que é que eu deixei, o que é que eu perdi. Parece-me que dá saudade, não é? De algumas coisas que nem prazerosas são, ou que até são pecaminosas, mas que a gente dá uma olhadinha assim, muito cuidado, muito cuidado. Decisões erradas podem te levar à morte. Muito cuidado quando você tiver que fazer escolhas. Escolhas de um namoro que não agrada a Deus, escolhas de viver em uma casa. Não, Cíntia, mas eu já sou uma mulher de Deus, sou uma mulher cristã. E como você tem cuidado do bom andamento da sua casa? Você já decidiu pagar o preço muitas vezes e fazer tudo para a glória de Deus? Como tem sido o seu trato com seu esposo? Como você tem amado os seus filhos? Como você tem sido, que tipo de profissional você tem sido? Você tem decidido glorificar a Deus no seu trabalho? As coisas do seu coração, como que você tem vivenciado? Ou você tem blindado o seu coração e decidido colocar para fora tanta coisa que não presta? Não tem externado o fruto do Espírito Santo de Deus. Querida mulher, decisões acertadas redundam em glórias a Deus. Que tipo de vida e de decisões você tem tomado? A mulher de Ló resolveu olhar para trás. Olhou para trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Não é assim? A gente cantava desde pequenininha. Você muitas vezes tem olhado para trás. Às vezes você pensa e as suas escolhas não são decisões acertadas. O Senhor já te direcionou, você tem a palavra de Deus, você é uma mulher que se diz cristã, mas você parece tola. Você, na hora de fazer as escolhas, você sempre faz a opção daquilo que não redunda em glórias a Deus. Que tal você parar e pensar um pouquinho mais na sua vida? Eu gostaria de ilustrar com uma outra mulher. Estou aqui falando sobre mulheres da Bíblia e suas decisões acertadas. Já falei sobre Eva, que não teve uma decisão acertada, né? Já falei sobre a esposa de Ló, que também não teve uma escolha acertada, uma decisão acertada, e colher os frutos dessa decisão, assim como eu e você. Mas eu gostaria agora de trazer duas mulheres, inclusive com o mesmo nome, duas Marias, que tiveram decisões acertadas e que redundaram em glórias a Deus. Maria, mãe de Jesus. Eu quero abrir aqui esses textos. Abra aí no Evangelho de Lucas. Vamos lá, Lucas. Dá tempo de tomar mais um chimarrãozinho para a gente repor aqui a nossa saliva, para a gente dar uma aquecidinha, não é? Olha aqui o meu chimarrãozinho. E aqui, ó, ainda tem aqui, ó, mulher presbiteriana, que é uma coisa que eu gosto muito de ser. Mulher presbiteriana, e no meio tem aqui, ó, uma chaleirinha, um lanchezinho, mas tem a palavra de Deus, tá aqui, ó, Bíblia.
Lucas. Eu quero ler para você aqui, Lucas capítulo 1. Quando Maria teve aquele chamado, e Maria era nova, hein, gurias? Maria era nova, menina. Maria era aqui mais ou menos a idade de um adolescente. Nem estou falando de Maria. Imagina se Maria tivesse sua idade, 40, 30, 50. Nosso público aqui é bem diversificado. Meninas desde novinhas aí. Temos filhas de algumas mulheres que nos acompanham. Tenho tido bons relatos sobre isso e damos glórias a Deus por isso. Mas temos senhoras de 30, 40, 50, 60, 70, 80, até 90 anos. E olha mais um pouquinho, quem dá mais, né? Mas veja, Maria era bem novinha. Quando o relato aqui do Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 38, quando nos fala sobre o nascimento de Jesus, que Maria foi envolvida pelo Espírito Santo, engravidou do próprio Mestre. E aí, no verso 37 diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, é esse o verso que eu quero deixar para você. Disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Quando você recebe um chamado de Deus para a sua vida, é assim que você responde ao chamado de Deus? Você tem uma decisão acertada, magnífica, como essa aqui de Maria. Eu estou falando de Maria, a mãe do próprio Mestre. Olha como é que ela diz, aqui está a serva do Senhor. Aqui nós já vemos que Maria não se coloca como senhora, mas como serva, como filha. Aquela que precisava também de um Salvador. Quando muitas vezes nós estamos... né? Naquele contexto de igreja, vamos colocar você, que vem algumas funções, alguns cargos que são designados a você, você fala assim, você toma uma decisão acertada como essa, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra, Senhor, capacita a minha vida. Ou será que muitas vezes só no nosso meio de mulheres cristãs, quando você recebe promoções de serviço para a glória de Deus, e quando eu falo de serviço, é serviço de valor eterno, você é a única mulher que diz que não, eu não quero não, já tenho coisas demais. Não tem alguma coisa estranha se no seu trabalho secular você vive aguardando por uma promoção salarial, por um cargo maior, por uma função que aborde maior, e quando é com coisas de valor eterno, você consegue não ter decisões acertadas e muitas vezes rejeitar o chamado de Deus para a sua vida. Ou então, às vezes, você faz uma coisa e está morrendo, né? Como que mulheres, a gente conhece, faz tantas coisas, desempenho cada uma melhor do que a outra, dica-se de passagem, procurando fazer tudo com excelência, e você faz uma coisinha de nada, ou muitas vezes você está só contemplando outras fazerem. Não desenvolve. Se o Senhor te chamou, querida mulher, Ele te capacitou com dons e talentos. Deus não chamou ninguém que estava desocupado e Deus não quer ninguém desocupado dando trabalho. Afinal de contas, mulher que não trabalha, dá trabalho. Mulher que está com a cabeça vazia é a oficina do diabo. Presta atenção. E, aliás, meninas, a gente precisa tomar decisões acertadas, principalmente em sentimentos que não são nada fruto do Espírito Santo de Deus, que muitas vezes desabrocham muito mais frutos da carne, infelizmente, no nosso meio. E nisso aí eu posso falar com muita clareza e com tranquilidade no coração de que os homens dão um olé em nós. Porque os homens, eles não têm esses tipos de sentimento. Raríssimo você ver um homem que acha ruim quando o outro faz uma coisa melhor. Cuida do seu coração, tome decisões acertadas em cuidar do seu coração para que o seu coração não lhe engane, porque a Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Então nós estamos aqui procurando tomar decisões acertadas e não tem como a gente abordar outros temas sem antes observar e aprender a como tomar essas decisões. Pois bem, agora... depois que já falamos sobre Maria, mãe de Jesus, eu gostaria também de falar sobre Maria, nossa querida Maria, irmã de Marta. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 10, dá uma olhadinha, ó, uma passadinha bem rápido aqui e bem próximo desse relato. Deixa-me ver aqui, 10, 42. Entretanto, pouco é necessário. Jesus falando, né? Quando... ele teve aquele encontro quando ele foi visitar Marta e Maria. E a gente já sabe da história, inclusive eu tenho um estudo inteirinho falando sobre Marta e Maria. E eu volto a lembrar e dizer para você,
Vocês estão conseguindo ouvir os cantos dos pássaros? Que coisa mais linda! Só Deus, né? A natureza proclama a glória de Deus. Marta e Maria, eu não estou falando de mulheres ímpias. Eu não estou falando de mulheres que fizeram escolhas entre o ruim ou o regular. Eu estou falando de duas mulheres, onde Jesus menciona que uma escolheu a melhor parte. Ou seja, olha aqui, verso 42, Evangelho de Lucas, capítulo 10, 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Observe aqui duas mulheres cristãs, duas irmãs piedosas, duas mulheres servidoras, mas em determinado momento, o Senhor Jesus, não fique com raiva de Maria não, viu? Defendendo Marta, porque talvez você se identifique com ela. Nesta ocasião, o próprio mestre falou, Maria escolheu a boa parte, ou a melhor parte. Marta, Marta, por que andas inquietas com muitas coisas? Por que você anda tão inquieta com muitas coisas? Talvez você esteja já fazendo a vontade de Deus, mas as suas prioridades estejam invertidas, e isso está te deixando angustiada, querida mulher, isso está te deixando aflita, isso está te deixando insegura, isso está fazendo com que você não tome decisões acertadas. Então eu gostaria de trazer para você esses exemplos aqui que podem nos mostrar. E você sabe melhor do que eu que todos os dias o Senhor nos traz um leque de situações para que eu e você tomemos decisões acertadas. Desde a simples hora do acordar, coisa básica. Se você não se organizar, se você não se planejar, se você não decidir já não, aqui eu não posso passar desse horário, eu tenho essa rotina, eu preciso ter um tempo e um planejamento para que eu consiga, inclusive, ter tempo para o imprevisto e para o imprevisível. As mulheres que são mais organizadas, elas têm uma agenda desse calibre, desse nível. E se a gente não se der conta na pandemia, a gente vai tomar muitas decisões erradas. É época de você crescer. O Senhor tem te dado uma oportunidade gigante de continuar aprendendo mais da palavra de Deus. E eu gostaria de deixar para você, para o seu coração e para o meu coração, diretrizes que Deus mostra para mim e para você, para tomarmos decisões acertadas. O que é que eu preciso, Cíntia, saber? Quais são, assim, o que eu não posso esquecer ou deixar de atentar para que eu seja uma mulher que tenha decisões acertadas? Pois bem, primeira coisa, trate cada dia como importante para a sua vida. Ou você é aquele tipo de mulher que acha que reclama que o tempo está passando rápido, ou reclama como se não tivesse tempo, mas vive como se tivesse todo o tempo até a eternidade. Querida, a palavra de Deus diz que cada dia é muito importante, único e singular. Eu gostaria de fundamentar, através do livro de Salmos, Salmo de número 90, verso 12, bastante conhecido esse versículo. Olha, ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, para que alcancemos coração sábio. Quais são? Essa é a primeira diretriz que eu deixo para o meu coração e para o seu coração, fundamentado nas Escrituras, de como tornar ou como eu consigo tomar uma decisão acertada. Primeira coisa, trate cada dia como importante para a sua vida. Viva cada dia como se fosse o último dia da sua vida. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Por quê? Isso é o que Deus quer. Faça alguém feliz. E alguém também fará por você. Você dá o seu melhor? Você vive cada dia como se fosse o último dia da sua vida? Ou será que você vive reclamando? Nós temos 24 horas. Ninguém na humanidade tem mais tempo do que você. Será que você não está precisando de um auxílio para organizar e aproveitar melhor o seu tempo? Olha, nessa série nós vamos tratar também sobre esse assunto, como aproveitar melhor o meu dia. Vai ser um dos temas que nós vamos abordar. Não é hoje ainda, mas a primeira diretriz,
para você que deseja aprender a tomar decisões acertadas trate cada dia como importante para a sua vida. Hoje é o dia oportuno. Afinal de contas, eu e você não sabemos se amanhã nós estaremos vivos. Que tal você fazer hoje a diferença na vida das pessoas e também na sua vida, por onde você anda? Que tal você colocar os seus sentimentos, a sua gratidão, os presentes, as cartinhas? Se tu soubesses que hoje seria teu último dia de vida, o que será que você faria? Deixa eu parar para pensar. Eu acho que eu iria me retratar com alguém, eu acho que eu não iria nem dormir, eu acho que eu iria deixar umas comidinhas feitas para o meu marido, eu acho que eu iria pedir perdão para fulano. Quem garante que não é? Nós estamos vivendo num contexto em que todos os dias dá até tristeza. De tantas mortes, de pessoas tão queridas, amáveis, que estão partindo. Nós estamos vivendo num contexto de pandemia. Querida mulher, você já acordou para a vida? Trate cada dia como importante para a sua vida. E eu quero falar mais ao seu coração. Se você diz que ama ao Senhor, sirva ao Senhor. E o dia oportuno é hoje. Nós só temos uma vida para servir ao Senhor. Depois disso, nós seremos servidas por Ele mesmo na eternidade. Eu vou servir ao Senhor só quando eu estiver mais velha. Quem garante que você vai chegar na velhice? O tempo oportuno é hoje. E eu quero falar para as mulheres que já têm aí uma idade mais avançada, que já estão aposentadas, que talvez esteja pensando ou parando apenas para esperar a morte chegar. Querida mulher, se o Senhor te deixa com vida, ainda há trabalho certo para você, querida cristã. Tem coisas para você fazer, senão não tem sentido você viver aqui. Eu e você só estamos aqui porque o Senhor tem um fim supremo para a minha vida e para a sua vida. Qual é o fim supremo e principal da mulher? O fim supremo e principal da mulher é glorificar a Deus e amá-lo para sempre. Tudo que eu e você devemos fazer é tomar decisões acertadas para a glória de Deus. Então, tomou nota aí? Vou repetir. Diretrizes de Deus para você tomar decisões acertadas. Primeiro, trate cada dia como importante para a sua vida. Não passe os seus dias com coisas fúteis. Não seja menina na fé. Não passe 6, 7, 5, 4, 3, 20 horas em redes sociais sem nenhuma produção. Observe o andamento da sua casa, dá uma faxina na sua casa, observe se está precisando de pintura, observe se está precisando arrumar os guarda-roupas, observe as roupas dos seus filhos se estão precisando arrumar, observe coisas pequenas, faça uma comidinha gostosa, lembre-se dos seus vizinhos, procure saber o nome, deixa um bolinho lá gostoso com um versículo bíblico, tira as roupas que você não cabe mais em você para você não ficar angustiada. Doa para pessoas que não têm nada. Não fique só comendo suas emoções, se alimentando de forma compulsiva ou com glutonaria, porque isso também é pecado. Isso não é uma decisão acertada. Vamos também aprender nessa série como nos alimentar para a glória de Deus. E esse tema é importante? Claro que é. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não perca essa série Decisões Acertadas. Nós vamos poder abordar sobre vários assuntos. E você não pode deixar de levar em consideração essa primeira diretriz de Deus para a minha vida e para a sua vida. Trate cada dia como único e importante na sua vida. Qual é o seu tema de casa? Hoje, ainda hoje, é aí onde você está. Se você nunca disse para sua filha o quanto você ama, hoje é um dia oportuno. Se você nunca conseguiu transmitir os seus sentimentos que são bons para aqueles que estão à sua volta, para os seus colegas de trabalho, gratidão para quem te ajudou, contentamento, alegria e recadinho e presentes para aqueles que têm ajudado você a crescer espiritualmente, seria pedir muito? Claro que não. Afinal de contas, quanto vale uma alma? Você é uma mulher criativa. Faça do dia de hoje um dia importante para a sua vida e viva com essa diretriz. Se você fizer isso todo dia, você verdadeiramente vai ser uma mulher muito feliz. Prove disso e você verá que a sua vida vai ser outra. Esta é a primeira diretriz para você que deseja tomar decisões acertadas. Segundo, reconheça a necessidade de ser uma mulher sábia. Meu Pai do céu, o que nós temos de mulheres que se dizem cristãs, mas que não são sábias, e eu não sei
como que a gente consegue contrastar isso, porque onde deveriam estar as mulheres mais sábias? Seriam as mulheres de Deus, porque conhecem as verdades reveladas nas Escrituras. Mas muitas vezes, minha querida mulher, quando você abre a boca, muitas vezes a forma como você se veste, muitas vezes as escolhas erradas que você faz, muitas vezes a forma tão feia como você trata o seu esposo, às vezes a casa tão bagunçada onde você mora, que você é qualquer coisa menos uma mulher sábia. Essa é a segunda diretriz de Deus para que eu e você tomemos decisões acertadas. Qual é, Cíntia? Reconheça a possibilidade, ainda que muito longe, porque o seu coração é enganoso, de que você se torne uma mulher sábia. Como? A palavra de Deus, ela nos é completa e suficiente. Tiago, capítulo 1, verso 5, nos diz o quê? Se, porém, alguma de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todas lhe dá deliberadamente. Talvez você se ache muito inteligente, talvez você se ache uma mulher muito capacitada academicamente. E isso não é ruim, porque isso é mandato cultural de Deus. Mas eu gostaria de falar para você que você precisa ser uma mulher sábia. E a sabedoria vem do alto. Só existe sabedoria para aquelas mulheres que verdadeiramente já conhecem a Jesus. Não existe sabedoria fora de Jesus, porque Ele é a fonte de toda sabedoria. E Ele tem o desejo de nos dar essa sabedoria. Veja que riqueza! Eu e você podemos tomar decisões acertadas quando reconhecermos que precisamos de sabedoria. É preciso ter mulher sábia para tomar a decisão certa. Só a sabedoria que vai fazer você tomar a decisão certa. Se você não for uma mulher sábia, você vai ficar errando. E veja que eu não estou falando aqui em quanto tempo você tem de igreja, quanto tempo você já caminha com o Senhor. Você precisa mudar. Você precisa ser uma mulher sábia. Você precisa reconhecer que não tem sido sábio o suficiente. Eu preciso reconhecer isso. Eu preciso do auxílio do Senhor. Para que eu tome as melhores decisões, é necessário reconhecer que eu careço da graça de Deus e da sabedoria do Senhor. E eu tenho pedido isso a Ele todos os dias da minha vida. E você precisa também reconhecer isso. Mais uma diretriz de Deus para você que deseja aprender a tomar decisões corretas ou acertadas. Desenvolva, sim, um profundo respeito por Deus ou um relacionamento vital com o próprio Jesus. Cíntia, onde é que eu consigo fazer isso? Provérbios capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Você tem desenvolvido uma vida de piedade? Quando eu falo de vida de piedade, eu retomo a falar sobre vitamina BO. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Eu não estou falando simplesmente se você vai ou não vai à casa do Senhor. Eu estou falando de uma vida santa. Eu estou falando de santificação, de mudança, de transformação diária, constante, crescente na sua vida. Qual tipo de mulher você tem se tornado? Estou falando sobre um verdadeiro avivamento espiritual na sua vida. Será que você vai passar 1 ano, 2, 3, 4, 5 e nada muda na sua vida? Você diz que tem Deus, mas ninguém vê Deus na sua vida. Você diz que Jesus é alegria, mas você vive sempre com os beiços caídos. Não existe brilho no seu viver, não existe ação, não existe nada que mostre que Jesus está por aí. Onde está Jesus na sua vida? Querida, desenvolva uma vida de piedade. Se você quiser verdadeiramente continuar aprendendo como tomar decisões corretas. Ainda no livro de Efésios, capítulo 1, verso 17, nos diz assim: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de toda a glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do próprio conhecimento dele. Quanto que você conhece sobre Deus? Quais são os atributos de Deus? Atributos? O que é atributos? Minha filha, o desejo do Senhor é que eu e você o conheça
plenamente. Conhecer para quê? Conhecer para praticar. Não existe desassociação entre teologia e prática. Volto a afirmar. Para de ter essa arrogância, essa soberba espiritual de mulher reformada. E eu não estou dizendo com isso, eu sou uma mulher reformada. Mas uma mulher reformada sempre se reformando. A mulher reformada é a mulher que faz diferença na vida, na sociedade, na casa, na igreja. Uma mulher reformada é aquela que é humilde, é aquela que acolhe os que estão chegando, é aquela que evangeliza, é aquela que distribui Bíblias, é aquela que observa uma função, uma necessidade e atende. Você é uma mulher assim? Ou você tem todo o conhecimento bíblico, mas não faz nada? Arquiva tudo e não tem ação nenhuma. Oh, querida, você está redondamente enganada. Você precisa colocar em prática todo o conhecimento que você tem. E quando eu falo aqui sobre essa forma de ter uma vida, de se relacionar com Jesus, é uma vida através da oração e da leitura da palavra de Deus. Se você quiser tomar decisões acertadas, você não pode deixar de orar e ler a Bíblia. A oração é dependência do Senhor. Eu e você precisamos orar sem cessar. Orar sem cessar. Se nós não orarmos, nós já começamos o nosso dia de forma falida. Não deixe a oração para a última hora, quando você já está morta, cansada, porque nós temos muitos afazeres, não é verdade? Priorize a oração e a leitura da Bíblia, inclusive com a caminhada bíblica, para que o seu coração seja tomado, a sua alma seja alimentada e que você seja uma mulher diferente, com decisões sempre acertadas. E uma última diretriz que eu gostaria de deixar para você nesse nosso primeiro momento dessa nova série, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção, chamada Decisões Acertadas. Qual é, Cíntia? Qual é? Pague o preço que for necessário pela verdade. Não negocie a verdade. Precisamos de mulheres firmes, convictas da verdade. Compra a verdade e não há vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Provérbios, capítulo 23, verso 23. Precisamos de mulheres verdadeiramente bíblicas. Mulheres que doam suas vidas, mulheres que fazem a diferença. Não negocie os valores de valor eterno. Se você quiser tomar decisões acertadas, você precisa, e muitas vezes eu e você pagamos um preço alto. Se necessário for, pague o preço. Porque aquele que nos chama é aquele que cuida de nós. Aquele que nos chama é o dono da obra. Aquele que nos chama é o dono da seara. Aquele que nos chama é o nosso Deus provedor. Muitas vezes você vai precisar abrir mão de algumas coisas para poder tomar decisões acertadas. E coisas que nem são pecaminosas. Coisas que são lícitas. E que você também estaria glorificando a Deus. Muitas vezes você recebe algumas promoções do trabalho secular, de transferência, de coisas maiores, até desejos do seu coração, né? Profissionalmente bem-sucedidos, mas que isso vai te afastar dos caminhos do Senhor. Amizades, cuidado, mulheres, com quem vocês andam. Conversações tolas, a forma de cuidar do lar, enfim, uma série de coisas que muitas vezes faz com que eu e você não tomemos as decisões acertadas. Então eu vou repetir aqui para você quais são as diretrizes de Deus para que eu e você tomemos as decisões acertadas. Primeiro, trate cada dia como importante e único na sua vida. Dê o seu melhor no dia de hoje. Faça alguém feliz hoje. Busque a Deus hoje como se fosse o último dia. Observe as pessoas que o Senhor te concedeu como família e faça a diferença na vida de cada um deles. Procure conhecê-los, amá-los e servi-los como se fosse o próprio mestre. Mas lembre-se, alarga a tua tenda, não existe apenas a sua família. Principalmente quando nós nos reportamos à família da fé. A Bíblia diz que nós somos membros de um só corpo. Existe mais pessoas. Habilite-se através do Espírito Santo, porque Ele mesmo que nos chama e Ele nos capacita para que os dons e talentos que Ele mesmo nos deu possam ser colocados ao seu serviço para a glória dEle. Segundo, reconheça que você é uma mulher que precisa de sabedoria. Eu e você precisamos ser sábias, precisamos crescer nessa área da nossa vida em sabedoria. Para que as nossas decisões sejam acertadas, a sabedoria é fundamental.
E lembre-se, não estamos falando de escolhas entre regulares, entre ruins, estamos falando entre decisões de boas para excelentes. Deus tem coisas maiores para a sua vida. Analise a sua vida. Traga aqueles sonhos que são e que servirão para a glória do nosso Deus e sirva-o de todo o coração. Desenvolva assim uma vida de piedade, leitura da Bíblia e oração. Não faça nada sem antes orar. A oração é dependência do Senhor. Tenha uma caminhada diária com Deus. Tenha uma caminhada bíblica, correta e cristã diariamente. E conheça esse Deus plenamente. Se você não souber quem Deus é, e se você não souber quem você é, dificilmente você vai ter decisões acertadas. Normalmente você vai errar. Não vai ser nem difícil para você errar. Então eu gostaria de desafiar você a ler a Bíblia inteira durante pelo menos um ano. E aqui no finalzinho eu vou reforçar esse convite e te dar um instrumento maravilhoso, maravilhoso que Deus nos deu, para você assim também conseguir. Pague o preço, querida mulher, que for necessário pela verdade. Não há venda. Precisamos de mulheres de verdade. Mulher de verdade é uma mulher bíblica, é uma mulher que ama a Deus. É uma mulher que conhece a palavra de Deus. É uma mulher que coloca em prática a palavra de Deus. Ainda que o preço seja alto, não desista. Vale a pena nós pagarmos o preço, se for necessário, pelas verdades ou pela verdade do Senhor através da Bíblia. E assim nós encerramos nesta hora mais um estudo, mais uma série chamada Decisões Acertadas. Eu espero em Deus que você seja e queira ser essa mulher. E gostaria de desafiar você a convidar outras mulheres para que esteja conosco na próxima semana, aprendendo ainda mais sobre um outro tema, também nessa série chamada Decisões Acertadas. E qual é, Cinti, qual é? Daqui a pouquinho eu falo para você. Antes eu gostaria de deixar alguns abracinhos, recomendar para você mais uma vez aí, para você adquirir a Bíblia da Caminhada Bíblica. Vamos evangelizar o país, vamos evangelizar o seu estado, vamos proclamar e conhecer as verdades do Senhor. Não importa se você já leu a Bíblia ou quantas vezes você já leu a Bíblia. Você precisa e eu meditar todos os dias e temos uma ferramenta maravilhosa que tem uma explicação cristocêntrica, capítulo por capítulo, do Gênesis ao Apocalipse. Se você deseja adquirir essa Bíblia, que é feita para você, não é uma maratona bíblica, é uma caminhada. O desafio nosso é ler a Bíblia inteira durante um ano. E tem toda a organização dessa leitura diária. Então você pode adquirir, nós vamos ter a alegria de poder fazer essa Bíblia chegar até a sua casa. Toma aí nota do nosso telefone, 051 981 11 9571. Deixa um recadinho pelo WhatsApp que nós te atenderemos com muita alegria. Você pode dar de presente, evangelizar, adquirir e ter essa caminhada gostosa e bíblica diariamente aí na sua casa. Pois bem, e o nosso abracinho hoje vai para quem? Meninas, são muitas pessoas aqui. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou encaminhar para vocês um abracinho por região, né? Região Sul, vai o nosso abraço aqui, iniciando essa nova série, para a região onde eu estou, né? Olha aqui, ó, mais uma vez o chimarrãozinho para a gente esquentar aqui, ó. Eu estou aqui falando da cidade de Canoas, que fica aqui vizinho à nossa capital, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e gostaria de deixar um abraço para você, que é dessa região. Os nossos 3 estados aqui representados, região Sul aí, Paraná. Temos aqui algumas cidades, Ponta Grossa, Rolândia, Ibaiti, Fênix. Temos algumas mulheres, vamos aqui, ó, rapidamente observar Dona Terezinha, que é assídua, né, Dona Terezinha? Aí de Ponta Grossa, que Deus continue abençoando sua vida. A nossa amada Tânia, sempre conosco, nossa vice-sul da Confederação Nacional. A nossa querida Zezinha, aí também de Baiti. A nossa querida Cida, também presidente sinodal, Vale do Tibagi. A nossa amada Ligimar, sempre conosco também, né, Ligimar, aí da Sinodal Norte do Paraná. Nossa querida Silvia, aí de Curitiba.
nossa querida Geni, Neuzi, olha aí quantas presidentes sinodais também conosco. Temos várias meninas aqui desta região. Também a Juliene, que nos conhecemos, né, Juliene? Inclusive, eu fiquei sabendo, porque fui eu mesmo quem encaminhei a Bíblia de presente para você. A Juliene fez aniversário, se eu não me engano, ontem, e recebeu da mãe. Antes ela entrou em contato, presenteou a mãe dela com a Bíblia da Caminhada Bíblica e ficou desejosa, não foi, Juliene, de ter a sua Bíblia? E como Deus é um Deus provedor, então a mãe dela agora presenteou também, ela mandou um recadinho informando que a Bíblia chegou, que Deus te abençoe, um feliz aniversário para você e todas as demais mulheres também que estão aí aniversariando durante esse mês, durante essa semana. Também vai um abracinho para quem? As meninas aí do nosso amado estado aqui vizinho de Santa Catarina, olha aí, nossa querida Dulce, presidente da Integração Catarinense, da Sinodal, nossa amada Leila, secretária de Espiritualidade também da Confederação Nacional. Temos algumas cidades aqui, ó, Xanxerê, temos a nossa querida Iraci, que é presidente da nossa federação, do PROC, né? O Oeste Catarinense, querida Iraci, sempre satisfação ter você conosco. A Edna, que sempre está conosco também, a Marlene, também temos algumas meninas aí de Lebon Regis, outras cidades aqui, olha aqui, Blumenau, Joinville, Itajaí, enfim. Deus continue abençoando o nosso estado aí de Santa Catarina e aqui também do nosso amado Rio Grande do Sul, não é? Mas bate, olha aí, uma baiana falando gauchês, uma baúcha, né? Deus continue abençoando aqui as cidades representadas, Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Sapucaia, Cachoeirinha. Vamos ver o que mais aqui, toda a região ali da Serra Gaúcha, os Pampas Gaúchos, as fronteiras, nossa querida Cleia, presidente da Federação do PRGA, nossa querida Letícia também, presidente da Federação do Rio Grande do Sul aqui na capital, nossa querida Clarice, presidente da Federação do PRVS e através de vocês, todas as nossas meninas que estão nos ouvindo, meninas da região sul, que Deus em Cristo lhes abençoe. E eu gostaria de fazer um convite para você. Nessa próxima segunda-feira agora, dia 7/6, eu queria convidar você para estar conosco, né? Num programa chamado Elas por Elas, um programa da nossa IPB TV, onde nós estaremos falando, fui convidada a falar também, ficarei feliz de ver você ali, do meio-dia até 1, com mais outras mulheres, desenvolvendo alguns temas fundamentados na vida cristã. Você vai ser nossa convidada especial, você pode participar no chat, eu vou ficar aguardando por você nessa próxima segunda-feira, tá bom? Do meio-dia às 13 horas, no programa da IPB TV chamado Elas por Elas. Não perca! E na próxima semana eu aguardo por você, para nós seguirmos nessa maravilhosa série chamada Decisões Acertadas. E qual vai ser sobre o assunto? Nós precisamos ser mulheres sábias. Então nós vamos tratar sobre sabedoria. Você é uma mulher sábia? Você deseja ser uma mulher sábia? Não perca! Quais são as diretrizes do Senhor para que tomemos essa decisão tão acertada? Eu aguardo por você. Até lá!